Muito bem. Olá, você que está me assistindo do curso de Matemática Discreta ou então Fundamentos da Matemática. Vamos dar início à nossa aula de número 18. Essa aula ela vai ser dividida em três partes e é claro que essa aqui é a primeira parte dessa aula, certo? Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos basicamente falar sobre o que vem a ser uma ordem parcial e o que vem a ser uma ordem total em um conjunto onde haja uma relação de ordem, beleza? Objetivo, então, definir o que significa ordem parcial e ordem total e apresentar alguns exemplos, né? Nós vimos na aula anterior que se N é um conjunto, que o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto munido com duas ordens, né? A primeira ordem nós chamamos de ordem usual, e a segunda ordem é a ordem da divisibilidade, né? Nós vimos que pela ordem usual, quaisquer dois elementos dos números naturais, eles são comparáveis. Significa o quê? Se você pega quaisquer dois números naturais, você sempre pode dizer quem é maior que quem, né? Então, dados x e y, com a ordem usual, você sempre sabe dizer se x é menor que y ou se o y é menor do que o x. Então, eu te dou os números, por exemplo, 5 e 14. Você sabe comparar eles, você sabe dizer qual dos dois é menor utilizando a ordem usual, né? Então, você sabe, por exemplo, que no caso o 5 é menor ou igual a 14, com a ordem usual. Mas com a ordem da divisibilidade, existem elementos que são incomparáveis nos naturais. Então, o 5 e o 14, eles são comparáveis pela ordem usual, mas eles são incomparáveis pela ordem da divisibilidade. Você não sabe dizer qual dos dois é menor ou igual, né? O 5 e o 14. Qual dos dois é menor utilizando a ordem da divisibilidade? Você não sabe dizer, porque o 5 não é menor ou igual a 14 e o 14 não é menor ou igual a 5 pela ordem da divisibilidade. Ao contrário do 5 e do 15, né? O 5 e o 15, eles são comparáveis pelas duas ordens, né? Então, o 5 é menor ou igual a 15 pela ordem usual e o 5 também é menor ou igual a 15 pela relação de ordem da divisibilidade. Então, existe uma diferença brutal entre as duas ordens. Na ordem usual, quaisquer dois elementos são comparáveis. Pela ordem usual, há elementos que são comparáveis, há elementos que são incomparáveis, né? Então, isto significa o seguinte, que com a ordem usual, o conjunto dos números naturais, eles são totalmente ordenados. O que significa, então, uma relação de ordem sobre um conjunto A ser uma ordem total? O que significa uma ordem total? Se quaisquer dois elementos são comparáveis por aquela ordem. Então, se você tem um conjunto com uma relação de ordem em que quaisquer dois elementos são comparáveis, nesse caso você tem, então, o que a gente chama de ordem total. Por que ordem total? Porque todos são comparáveis. Todos os elementos são comparáveis. Eu te dou quaisquer dois e você sabe dizer quem é menor ou igual ao outro. Tá certo? Dali é que vem a expressão ordem total. Total no sentido de todos são comparáveis, né? Ou seja, o que significa então uma ordem total? Para quaisquer x e y pertencentes ao conjunto, x é menor ou igual a y, ou o y é menor ou igual a x. Quando você tem um conjunto com uma ordem total, ou seja, quando você tem um conjunto munido com uma ordem total, você fala que o seu conjunto é totalmente ordenado por esta relação de ordem. E nós vamos abreviar isso por CTO, né? O conjunto vai ser CTO. CTO significa conjunto totalmente ordenado, beleza? Mas existem casos em que há elementos que são incomparáveis. Quando você tem uma ordem em um conjunto e existem ao menos dois elementos incomparáveis, então você chama essa ordem de ordem parcial. O que é uma ordem? Da onde vem essa expressão ordem parcial? Olha, se não é total, é parcial, é sobre um pedaço, né? Alguns pedaços, alguns elementos você pode comparar, outros elementos você não pode comparar, outros elementos são
incomparáveis. Quando há elementos incomparáveis, você chama então essa ordem de ordem parcial. Significa então, ordem parcial, existem x e y pertencentes ao nosso conjunto, tais que o x não é menor ou igual a y e o y não é menor ou igual a x. Quando você tem um conjunto munido com uma ordem parcial, então você denota ele você escreve CPO. Nós vamos abreviar por CPO, que vem a ser um conjunto parcialmente ordenado. Um conjunto em que você tem uma ordem parcial nele, não uma ordem total, certo? Exemplos, então, né? O conjunto dos números naturais com a ordem usual é um conjunto totalmente ordenado, ele é um CTO, e com a ordem da divisibilidade, ele é um CPO, ele é parcialmente ordenado, justamente por aquilo que nós vimos antes, né? O 5 é incomparável com o 14. Claro que há vários elementos ali que são incomparáveis, mas para ser uma ordem parcial, basta que dois sejam incomparáveis. Se existirem dois incomparáveis, pronto, você tem então um conjunto parcialmente ordenado, certo? O conjunto dos números inteiros com a ordem usual, isso também essa ordem usual dos inteiros também é uma ordem total, né? Lembrando que x é menor ou igual a y, dois inteiros x e y, x é menor ou igual a y, se existe um número natural tal que y é x mais esse número natural, né? Essa ordem é uma ordem total. Com essa ordem, você sabe dizer, sempre você consegue dizer, dados dois inteiros, quem é menor ou igual a quem, tá certo? Então, isso é uma ordem total nos inteiros. Por outro lado, se você considerar o conjunto X formado por esses elementos aqui, isso aqui é um exemplo que nós já vimos esse exemplo na aula anterior, né? O conjunto X é o AB, 1, 3, 7, a estrela e o triângulo, com a ordem da inclusão. Então, vamos considerar esse conjunto aqui com a ordem da inclusão, né? Os elementos, esses dois elementos aqui, ó, que pertencem ao conjunto das partes de X, esses dois elementos, eles são incomparáveis. Por quê? Porque esse conjuntinho aqui não está contido no outro. Observe que o B é um elemento do conjunto da esquerda que não está no conjunto da direita. Então, esse conjunto não está contido lá. Por outro lado, esse conjunto aqui também não está contido no outro, né? Porque aqui nós temos o triangulinho e o triangulinho não está naquele conjunto. Então, esses dois conjuntos aqui, eles são incomparáveis no conjunto das partes e, portanto, o conjunto das partes é parcialmente ordenado, tá certo? Então, o conjunto das... Não sei por que apareceu esse P aqui. O conjunto das partes de X é um conjunto parcialmente ordenado pela ordem da inclusão, tá certo? Se nós considerarmos o conjunto formado só por um elemento, formado só pelo elemento A, então lembrando que o conjunto das partes é o conjunto vazio e o próprio conjunto E, tá certo? Nesse caso, observe que o vazio está contido no vazio, o vazio está contido no E e o E está contido nele mesmo. Então, nós temos que o conjunto das partes de E, ignora esse Pzinho aqui, tá? Esse P aqui não existe. O conjunto das partes de E, ele é um conjunto totalmente ordenado, porque você sabe dizer, eu te dou dois elementos desse conjunto, você sabe dizer quem está contido em quem, tá certo? Então, eu te dou o vazio e o vazio. O vazio está contido no vazio? Está. Agora eu vou te dar o par, o conjunto E e o próprio conjunto E. Você sabe que o E está contido no E. Então, pronto. E o outro par possível é o conjunto vazio e o conjunto E. Como o vazio está contido no E, então quaisquer dois elementos sempre são comparáveis. Tá certo? Agora vamos pegar o conjunto P, formado por todos os números naturais, x, tais que x é igual a 2n para algum n. O que significa? Quem é o conjunto P, então? São todas as potências de 2. E nós vamos definir, nesse conjunto P, nós vamos definir a seguinte relação. O número 2 elevado a n é menor ou igual a 2 elevado a m, se e somente se o expoente n é menor ou igual a m, onde nós estamos comparando os expoentes via a relação de ordem usual. Então, aqui nós estamos utilizando a ordem usual. Então, a potência 2 elevado a n é menor ou igual a 2 elevado a m, se e somente se n é menor ou igual a m, ou seja, a potência do sujeito da esquerda tem que ser menor ou igual à potência do sujeito da direita.
Esta é uma relação de ordem sobre o conjunto das potências de 2, que só tem potências de 2, né? Por isso que é P de potência, né? Então isso é uma relação de ordem, e mais esta também vem a ser uma ordem total. Beleza? Bom, com isso então nós encerramos esse vídeo, um vídeo bem curtinho, certo? Você deve gostar disso, né? Mas é basicamente distinguir, né, o que vem a ser uma ordem parcial de uma ordem total. Era só isso mesmo, beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.